Boa noite, galera. Vamos esperar a galera se conectar. Mais uma live pelo Cultura em Peso. Hoje a gente vai estar entrevistando o Queixo, da banda Infamous Glory. Vou esperar ele chegar. A galera tá chegando. O áudio tá bom, galera? Não tá dando eco, hein? Só esperar o Queixo chamar a gente. Já vou convidando vocês para ir se inscrevendo no nosso Instagram, seguir as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, do YouTube também, Cultura em Peso BR. Que bom que tá bom o áudio. Só aguardar o Queixo dar o ok, dá pra a gente começar. Vamos lá, vamos ver se ele já está on. Aí, ó. Chegando. Ver se vai dar certo. E aí? E aí, certo? Tá me ouvindo aí? Tô, de boa. Tá me escutando Demorou. certinho? Tô escutando, beleza. Então beleza. Então vamos começar. Eu queria agradecer, então, por ter topado esse nosso convite, tá? Para esse nosso bate-papo aqui hoje, pro Cultura em Peso. E já pra gente ir começando a live e tudo, eu quero que você apresente, então, a Infamous Glory aqui pra galera. Demorou. Bom, primeiro, valeu aí ter chamado a gente, né? Tipo, sei lá, da hora divulgação do real underground, né? Das bandas real pequena mesmo. Então, massa. Bom, eu sou o Queixo, guitarrista do Infamous Glory, uma banda de death metal aqui de São Paulo. Uma banda, sei lá, eu diria relativamente antiga, né? Embora a gente não seja tão velho assim, como ser humano, mas a banda começou quando eu era muito moleque ainda, então dá para se dizer que a gente é uma banda veterana no anonimato, mas veterana. Tá certo. Então vamos lá. Em compensação dessa parada que teve obrigatória aí de 2020 no mundo, o ano de 2019 foi muito produtivo para vocês. O álbum Unanscient Sect of Darkness foi muito elogiado pela mídia especializada. Como vocês receberam essas críticas positivas? Cara, a gente recebeu com uma certa dose de surpresa, eu acho. Não pelo fato de a gente não acreditar no disco, nem nada, mas assim, sei lá, né? É um bagulho assim, sempre que você tá compondo um bagulho, gravando um disco, você acha que ele é fodido, mas a real é que você não tem a real perspectiva, né? Da parada, porque é você que tá fazendo, né? Então é difícil enxergar as coisas de dentro. Mas, sei lá, pra mim ele tava legal e tal, mas eu achei que a repercussão foi maior do que eu esperava, saca? Achei que a galera pirou muito mais do que eu imaginei que a galera ia pirar. Sim. Então isso foi da hora. Legal. E esse álbum traz um death metal com vários elementos, variando entre o tradicional e o old school, além de boas pegadas de grindcore, como na música Abysmal Grief, que tem uma boa mescla disso tudo. Como foi a produção das composições desse álbum? Então, Ah, que bonitinho. Então, assim, esse lance das influências de, sei lá, outros estilos no geral, não é muito pensado. É um pouco pensado. Quem fala que não é nada pensado tá mentindo, né? É um pouco pensado, mas não é muito pensado, não. Porque, no geral, tipo, sei lá,
a gente curte de tudo, tá ligado? Eu gosto, sei lá, desde heavy tradicional até, porra, Doom, gosto pra caralho de grindcore, tal, porra, tô com a camisa dos meus irmãozinhos do Der. Tipo, a gente curte tudo, né? Então é natural essas coisas irem para as músicas, né? Mas nesse caso específico, com relação às composições desse disco, na verdade foi meio que sem querer, eu acho, porque a real foi assim, esse disco ele foi composto em, puta, sei lá, faz tipo 3 anos, não lembro a data agora, mas faz uns 3 anos, e no meio do ano acho que vai fazer 4 anos já. Porque nosso batera, na época, ele arrumou um trampo nos Estados Unidos e ele ia vazar. Mas ele ia vazar, tipo, intercâmbio, né? Com data para voltar e tal. E aí a Sim, gente conversou e falou, meu, vamos gravar um disco antes dele ir, porque a gente vai ficar parado esse tempo, então vamos aproveitar. já Nesse meio aproveita tempo, para fazer. exatamente. Nesse meio tempo a gente tinha, sei lá, umas 3 músicas só, que estavam guardadinhas, só de brincadeira, né? Então a gente teve que, na real, correr para compor as músicas e gravar antes dele ir. A gente teve, sei lá, um mês para fazer isso. Então foi meio na correria, assim. E por outro lado, foi do jeito que a gente nunca tinha feito antes. Na época eu trabalhava no estúdio e o batera morava perto do estúdio e ele estava de férias do trampo. Então ele colava lá todo dia à tarde, enquanto não tinha banda, a gente ficava realmente enfurnado, assim, tocando e fazendo, que é um bagulho que, sei lá, as bandas profissionais fazem, né? E a gente nunca tinha feito. Então, por um lado foi correria, por outro lado teve esse aspecto mais parecido com o que as bandas profissionais fazem, né? Não sei se isso influenciou em alguma coisa para bem ou para mal, mas foi assim que rolou, né? Uma rotina diferente para vocês, no Uma caso, rotina assim. diferente. É É. como se fosse Uhum. nesse sentido de uma banda profissional de um trampo mesmo, né? Todo dia, Sim. à tarde, ele colava lá, a gente fechava o estúdio, ficava eu e ele na bateria, na guitarra, tocando, pô, vamos fazer assim, vamos fazer Uhum. assado, tal. E como já tava lá no estúdio, Trocando era ideias, né? trocando Uhum. ideias, aí já gravar, vamos gravar esse riff aqui, grava aquele e tal. Então foi. Teve esse lado que pra gente é novo, né? Porque a gente nunca tinha feito tudo Legal, desse jeito. legal. E no lançamento do CD, vocês gravaram um disco ao vivo e um clipe, Sovereign of Darkness. Vocês ficaram contentes com toda a produção desses materiais e o que mais surpreendeu vocês no resultado final? Ó, então, na verdade, esse lance do show, o show ao vivo que a gente gravou, também foi meio por ocasião, né? A gente descolou esse show e foi tocar na Dissenso junto com o Basalt e com o Cancro. Mas assim, não era planejado ser um show de lançamento, nem porra nenhuma, era só esquema underground mesmo. Tipo, tudo banda de amigo, falou, vai ter essa data, quer tocar? Pô, quer, vamos aí. Só que assim, eu conheço lá o lugar do show e sabia que lá também é um estúdio, e lá eles têm equipe de PA, tudo profissional. E aí eu pensei em juntar as coisas, falei com os caras, falei, pô, vamos trocar uma ideia com os caras lá, para que eu sei que eles têm equipe para gravar. Às vezes se a gente trocar uma ideia, os caras gravam e exportam as pistas, né, separadinho. E aí a Sim. gente pode, sei lá, eu posso mixar em casa, alguma coisa do tipo. Então foi o que rolou, a gente trocou tudo na ideia, os caras falaram, não, vamos fazer e tal. E aí, beleza, como a gente já ia gravar o áudio, também nesse mesmo esquema, tipo, do it yourself, a gente pensou, pô, vamos falar com alguns camaradas para colar lá e filmar uns takes, assim, sortidos, não foi nada planejado. Vamos fazer essa música ou aquele. O pessoal que tava lá falou assim, cara, se der aí, ó, filma aí uns pedaços e depois a gente vê o que faz, sabe? Foi tudo bem no do it yourself mesmo, na camaradagem. E aí, com o que tinha em mãos, eu peguei os arquivos para casa, eu mixei o áudio, né? E aí, como no geral, a gente teve que tirar uma música do setlist, porque a gente errou ridiculamente, foi ridículo. E aí tive que tirar. Mas no geral, o show tá praticamente na íntegra. E aí, Entendi. então, e aí, por exemplo, a escolha do clipe não foi muito pela música, foi assim, foi a música que tinha filmado inteira e que o áudio tava Sim. bom também. Então foi assim, foi a que deu, sabe? Tipo E aquela aí, coisa na sorte, assim. na sorte, é. E aí, assim, eu fiquei feliz pelo resultado, porque no fim das contas foi a gente mesmo que fez tudo, né? Então, se não ficasse Sim. bom também, que se dane, né? A gente fez o que dá pra fazer. Mas eu Sim, achei que ficou é. legal no Não fim das foi o contas, que é. deu certo. É. Mas achei que ficou legal, no fim das contas eu curti. Ah, que bom. E vocês têm 11 lançamentos entre demos, discos, EPs, coletâneas nesses 21 anos de estrada. Caralho, 11, Em, nem eu sabia desse número. Que eu não lembrava, né, desse número. em especial, esse ano lançaram um disco ao vivo intitulado Dead Alive, que falamos na Uhum. pergunta anterior. Como foi os preparativos para esse lançamento? E há alguma tristeza pela pandemia ter atrapalhado esses planos?
Então, como eu disse, os preparativos do lançamento foram totalmente, assim, de ocasião, né? Como rolou, gravou. Eu não queria. A gente já tinha conversado sobre gravar, mas a gente combinou em não divulgar nada antes de ouvir, né? Porque às vezes a gente escuta e, que nem eu falei, teve que cortar uma música, vai que nenhuma dava para aproveitar, sabe? Que é uma possibilidade, né? Então eu Sim. falei, espera, vamos ver como é que ficou o áudio, se ficou legal as músicas. Aí. Então foi meio de ocasião. Quando eu vi, falei, não, ficou legal, dá para soltar. A gente falou, então demorou, vamos soltar. E aí também a gente quis soltar esse disco porque acabou sendo o único registro, o único, o último, né? Registro do Shu, que foi no disco de estúdio, no Ancient Sight of Darkness. Ele entrou como baixista na banda, né? E aí logo depois o guitarrista saiu e ele foi pra guitarra, e aí foi o único registro dele como guitarrista, porque, por uma ironia do destino, ele também arrumou um trampo nos Estados Unidos, do dia pra noite, que ele trabalha com pesquisa na área de meteorologia e tal. E aí ele foi agora, no Natal, né, do ano passado para esse. E aí, então, como ele tocou nesse show, a gente falou, vamos gravar até por uma celebração ao cara, né? Sim. E qual que era o outro pedaço da pergunta? Desculpa. Ah, se tem alguma tristeza da pandemia, né? Isso, deu um negócio da Ah, pandemia. Aham. com relação à banda, tenho todas possíveis e imagináveis, né? Porque a gente, como eu disse, né, ficamos 3 anos parado, né? Então, quando o Batera voltou e a gente retomou as atividades, foi uma avalanche de coisas, né? Saiu o disco, formação nova, ensaiar para arrumar a formação nova, começamos a procurar show de novo para fazer, bem engatinhando, né? Aos poucos, tanto que a gente fez pouquíssimos shows no ano passado. E aí, agora que as coisas teoricamente iam engrenar, né? A gente teve que parar de novo. Então, É, com foi um relação contratempo para todo mundo, né? Na para verdade, todo assim, deu mundo. uma quebrada para todo É, mundo. é. Então, tem esses dois lados, né? No âmbito da banda, eu acho triste. No âmbito pessoal, é aquele bagulho não tem que fazer, né? É o que tem que respeitar e tem que É, ficar em casa, tem que tem que esperar passar, levar. porque. Exatamente. É, na verdade, para os dois lados, né? Porque não adianta, não tem como fazer show, Ah, não sim, tem, claro. né? Não tem o que fazer. Infelizmente, é esperar mesmo passar tudo Com isso, né? certeza. né? Então, beleza, galera. Quem tá online, eu peço para que sigam a gente nas redes sociais, Cultura em Peso, aqui no Instagram, Facebook e Twitter. E lá no YouTube é Cultura em Peso BR, beleza? E para quem quiser fazer alguma pergunta aqui pro Queixo, deixa na caixinha que tem aqui embaixo, que é uma caixinha com um pontinho de interrogação. No final, eu faço todas as perguntas que vocês deixarem lá pra gente, beleza? Vamos dar continuidade aqui. O André Neil, que tem uma Hum. vasta carreira, muita experiência e passagem por diversas bandas, como Cold Blood do Rio de Janeiro, Euronia do Thrash Metal e Chainsword Old School Death Metal da Polônia, entre muitas outras. O que de mais importante o André vai agregar na banda? Cara, uma coisa que ele já está agregando, na real, eu tenho certeza que ele vai agregar mais ainda, é que talvez ele seja o único entre nós, talvez o único que já tocou na banda, que é músico de verdade, né? Tipo, um cara que estudou música, e ele estuda até hoje, né? Tipo, então isso é muito legal, né? A gente sempre foi no esquema bem punk rock, né? Todo mundo aprendeu a tocar sozinho e tal, e meio que vai na vibe, né? Ele já tem esse lado mais profissa, de ter estudado a parada e tal. Ele é muito dedicado, né? Ao instrumento dele, né? Não só a tocar e tal. Então, eu acho que, tipo, vai ser legal nesse sentido. Acho que ele tem muito a agregar nesse. E não só isso, como a experiência dele também, né? Porque nem você falou, ele morou na Europa um tempo, a trampo também. E, pô, ele tocou em bandas por lá. Então, é um cara que tem uma experiência além do nosso horizonte, sabe? Então, é legal isso pra caralho também. Vai trazer outras Com certeza. perspectivas para a banda, Não, com né? Uhum, certeza. legal. Shows importantes foram cancelados esse ano. Como vocês estão trabalhando essa questão? Têm se preparado a um possível retorno dos eventos no segundo semestre ou acreditam que não vai acontecer mais nada em 2020? A gente não está trabalhando nada com relação a isso, porque eu não acredito que os eventos vão voltar. E acho, pelo menos assim, na sua opinião pessoal, pelo menos até agora, né? Tipo, essas coisas podem mudar, mas até agora eu acho que, mesmo que volte do jeito que estão as coisas agora, eu acho que a gente não tocaria, mesmo assim, saca? Sim, Porque, entendo. tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, tá começando a reabrir as coisas, na minha opinião, num bagulho completamente maluco, tá ligado? Tipo, Sim.
sei lá, em março todo mundo foi para casa porque o bicho ia pegar. Agora o bicho tá pegando muito mais e os caras estão abrindo, tipo, não Estão faz abrindo, sentido. é. Então, não faz sentido nenhum. É. Então eu acho que, na real, principalmente com relação a show, né? Porque show é aglomeração, né? Tipo, não tem como Sim. fugir disso, né? Principalmente no underground, né? Lugar pequeno, abafado. Puta. Então eu acho que. Jantarada, né? Nossa, aquele calor infernal, todo mundo suando, babando em cima do outro, Sim. vomitando cerveja no Uhum. canto e tal. Então, tipo, é um bagulho que eu acho que só vai ser possível de verdade mesmo com vacina. Não tem meio termo, sabe? Não Sim. adianta, tipo, Enquanto tá não controlado. resolver, né? Não, é, Enquanto não tiver vacina mesmo, a galera tá imune ao bagulho, tipo, o bagulho já pseudo-erradicado mesmo, eu acho que é o tipo de coisa que não tem como voltar. exatamente. É complicado, né? É uma É situação assim que complicado. não tem uma expectativa ainda da gente Não. saber se vai melhorar ou não, né? Tá bem Então. complicado mesmo. Mas então tá. Como você vê o salto de experiência do disco de Conjuring para Unsigned Sect of Darkness? Cara, eu acho que. Eu até já falei isso em alguma entrevista, sei lá, que me perguntaram sobre a relação entre um disco e outro. Eu acho que talvez o Conjuring e o Ancient Sect sejam os discos que menos tenham diferença entre si. Porque eu acho que assim, a gente sempre, se você vê as datas, tem uma diferença muito grande de um lançamento para o outro, né? Tipo, uma diferença, um tempo grande, né, de um para o outro. Porque, que nem eu falei, né, a gente é uma banda underground, a gente é preguiçoso, e aí as coisas andam muito devagar mesmo, né? Sempre foi assim. Independente, só que nesse caso, independente do tempo que demorou para sair um outro, eu acho que foi a única vez, talvez, que a gente estava com uma cabeça mais parecida em termos do que a gente queria tirar com o som, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo, por exemplo, do disco antes, o primeiro disco de estúdio, do Blood Fist pro Conjuring, na minha opinião, teve uma mudança radical, porque eu acho que assim, o Blood Fist, ele tem uma pegada. E aí eu digo, não é nem só das músicas, não, tipo, da intenção estética da parada, né? O Bloodfish tem uma pegada, um enfoque, assim, muito mais, sei lá, nessa pegada do death metal old school, mas aquela pegada, tipo, da alusão a filmes de terror e, sei lá, talvez aquela vibe do terror mais clássico, no sentido que é aquele terror que ele não é cômico, mas ele é, sabe, não é aquela coisa da desgraça do ritual satânico, sabe? Assim, não é visceral, no caso, Não é né? Não visceral, é ele tem mais esse isso. enfoque, Aham. eu acho. E o Conjuring já vai mais para esse lado visceral, eu acho. E Uhum. por um lado ele vai para esse lado visceral, acho que na temática, das letras e tal, e por outro lado a gente, sei lá, pirou em experimentar com sei lá, sintetizador, os bagulho, não teclado no meio das músicas, mas assim, tipo, efeitos aqui, acolá e tal, que desse um clima mais homogêneo, talvez, da parada. E Legal. isso não tem nada no Bloodfish, né? Então acho que essa diferença foi bem maior. No Ancient State of Darkness, eu acho que ele segue essa mesma estrutura, né? Ele é mais sério, entre aspas, né? Mais visceralzão, e ele tem muito esse lance das climatizações por teclado e tal. Então, eu acho que eles são Uhum. parecidos, por um lado, mas as músicas, eu acho que elas estão bem mais complexas no disco do que estavam no EP, no Conjure, né? As músicas estão mais complexas, assim, Uhum. tipo, de ter mais partes e mais variadas e tal. Acho que a Entendi. diferença maior seja essa. Sim, eles têm particularidades, mas Tem, ainda tem, né, essa é, parte da é, sintetização. sim. E aí é Isso. diferente porque não tem como não ser também, né? Tipo, sei lá, Cada um é passa cada um, é. cada um. Você tá com uma coisa na É, cabeça na época que você tá escrevendo, vira outra coisa. exatamente. Cita então pra gente dois grandes momentos da Infamous que vão ficar para sempre registrados na memória de vocês. Tá, dois momentos. Os dois foram muito engraçados, mas assim, acho que por jeitos diferentes, né? Um deles, e assim, isso tá vindo da minha cabeça do nada, talvez eu esteja esquecendo outras coisas, mas eu pensei nessas duas agora. Uma delas foi, não faço ideia do ano, faz muito tempo, mas uma vez que a gente tocou aqui no interior de São Paulo, lá em Campo Limpo, no Bar do Paraná, e aí era um bar, botecão tosco, assim, na beira da rua mesmo, não tinha palco, não tinha nada, a banda. Sabe esses botecos de interior, que é tipo, tem o boteco, aí tem tipo, como se fosse uma varandinha na frente com a mesa de sinuca e tal. E era tipo Sim, isso o bar, sei. né? E a banda toca, tipo, no chão mesmo, e a mesa de sinuca ficava do lado. E aí, com as caixas tudo ligada com fita isolante e tal, não sei o quê, e eu tinha que ficar pisando na tomada, senão a guitarra desligava e tal. E a galera tava subindo em cima
da mesa de bilhar e dando moche, só que em cima da banda e não em cima da galera. Então, tipo, foi uma zona inacreditável, mas foi muito legal. E a outra coisa que eu lembro foi em 2008, quando a gente tocou com o Dismember, que tipo, que a gente abriu o show dos membros junto com um monte de outras bandas, mas a gente tava lá tocando e aí a gente tocou um cover do At The Gates nesse show, e aí quando a gente tava tocando At The Gates, os caras dos membros saíram do camarim e ficaram agitando ali em cima, porque do palco eu conseguia ver, né? Eles ficaram agitando ali em cima e isso foi muito legal. Legal. Perguntaram aqui também se teve alguma roubada inesquecível também. Se teve, tipo, alguma cagada que deu, assim, alguma coisa que vocês, tipo, nunca vão Cara, esquecer, assim. assim, como qualquer banda underground, a gente já entrou em um monte de roubada, né? Só que assim, é que nem eu. Esse bagulho é muito pessoal, tá ligado? Tipo, talvez se você perguntasse, fizesse essa pergunta pra outro cara da banda, talvez coisas que eu acho, sei que foram roubadas, mas pra mim tem um charme, eu não tenho nenhum ressentimento, talvez esse outro membro tenha, sabe? Mas pra mim não Sim. teve nenhuma roubada que, tipo, eu falei, mano, que merda, nunca mais quero passar por isso, sabe? Nunca teve. Mas já teve várias roubadas. Uma vez a gente foi tocar em Ponta Grossa, na Loucura. Foi num dia e nem ouviu nada. Chegou lá, viu o lugar do show e falou: vamos procurar um lugar para ficar na hora. Só que aí tava tendo vestibular no fim de semana e todos os hotéis estavam lotados. E aí a gente quase dormiu na rua mesmo. Meu Deus. Conseguimos, aos 45 do segundo tempo, achar um hotelzinho Nossa. podre ali perto. E tava Aquele fazendo. fiep assim mesmo. Mano, e tava muito frio, muito frio, muito frio. E aí, só que assim, Nossa. então, mas esse é um bom exemplo, porque assim, é uma situação que pode parecer uma roubada, só que assim, pra mim, na minha opinião, foi um dos rolês mais da hora que a gente deu. Porque como a gente não Porque tinha onde tava ficar, ali na loucuragem, né? Aham. como a gente não tinha onde ficar, a gente ficou no pico do show até, sei lá, 5 da manhã com o dono do bar, que ele tinha uma pinga lá de pimenta, que eles faziam lá em Ponta Grossa mesmo. E a gente adorou a pinga e o cara ficou dando essa pinga pra gente até não acabar mais. Aí a gente voltou, quando a gente conseguiu o lugar para dormir, a gente foi pro lugar, chegou lá, pegou mais cerveja, ficou bebendo porque tava tão frio, não dava para dormir. Sabe essas coisas? Na Sim, hora, tava você na fala assim, curtição, assim, no tava na negócio. curtição. Então é legal. Então É, uma roubada que eu sim. me arrependo não tenho não. Sim, Pelo é menos que na até verdade agora. fica pra história, né? Fica pra Eu também história. É acho, uma coisa eu também assim acho. que se lascou ali, mas no final foi legal, né? Eu Sempre também acho. acontece. É. É, do que falam as letras da banda? E até onde isso influi na vida pessoal de vocês? Então, assim, Caiu o sinal dele, vamos esperar. Ah, agora voltou. travou? Voltou? Tinha Tá travado voltando? aqui. Ah, Voltou, voltou. demorou. Então, tipo, as letras não têm um enfoque muito forte, assim, né? Muito estreito. Mas uma coisa que sempre me inspirou é, tipo, esse universo do terror mesmo, né? Eu gosto muito de filme de terror. E eu acho que o terror é uma ótima analogia para, sei lá, qualquer coisa da arte que fala sobre coisas macabras. Eu acho que, tipo, toda a estética do terror é uma ótima analogia, porque é o que a gente tava falando no começo, né? O terror é um bagulho que você pode fazer uma analogia, sei lá, super profunda, filosófica ou social e tal, não sei o que, a partir da estética do terror, ou fazer uma coisa totalmente galhofas e divertida, saca? Então, tipo, eu acho isso Sim, muito louco. Então, tipo, eu acho que no fundo, as nossas letras seguem essa linha, sabe? Tem algumas coisas que a gente gosta de fazer mais galhofas, de propósito, porque a gente também, sabe? Eu pessoalmente não piro muito nessa postura, tipo, rola muito no metal extremo, né? Acho que cada um, né? Mas assim, eu não piro muito nesse lance de tipo aquele bagulho do cara pagar, pô, não sei o que lá, vou empalar todo mundo e não sei o que lá, encoxar matar todo mundo todo no tanque, mundo, pô, é. enfiar no cu, sei lá. Pô, eu acho isso aí, sei lá, é um bagulho que eu não me identifico, saca? Então Sim, eu acho que a gente acaba naturalmente já caindo mais para esse lado mesmo, assim, né? Então as letras meio que falam disso, falam muito de zumbi, temas de terror tradicionais, assim, sabe? sim, Acho que é legal, mais ou menos por aí. sim. E tem alguma, as maiores influências de vocês, tem alguma influência que é mais visível que vocês tenham assim na banda ou
meio que no geral, assim, quais são as influências de vocês, além do terror? Aí você fala de som ou de letra ainda? Fala, na verdade, assim, no geral, as No maiores geral. influências da banda. Isso, no Tá, geral. Além do terror, né, que você já citou tá. que é uma das influências. Tá, então, assim, nesse lance da estética, tanto de, sei lá, letra ou, sei lá, de visual, tipo, né, capa de disco, essas coisas, eu acho que, tipo, a influência é meio que, sei lá, a estética, mano, do metal mesmo, assim, saca? Do metal antigão, antigão, assim, no sentido, as coisas que a gente cresceu ouvindo, né? Tipo, você é moleque, eu tinha moleque quando eu tinha meus, sei lá, meus 14, 15 anos, assim, quando eu vi a capa do Black Metal do Venom a primeira vez, aquele bagulho marca você pra sempre, né? Você nunca mais vai desver aquilo, é um bagulho que não dá pra você desver. Você vê aquele Sim, bagulho gruda na sua cabeça pra sempre. sim, Então, e ainda bem que gruda, né? Porque merece, mas... Então, tipo, essa estética... E, querendo ou não, essa influência visual das bandas, que eu conheci essas bandas antes de eu me interessar, por exemplo, por filme de terror, né? Então, tipo, esse exemplo assim, você pega o Black Metal do Venom, aí você pega, sei lá, o Severed Survival do Autopsy. Você pega esses discos, são duas coisas que são diferentes, mas marca a sua cabeça, e aí quando você cai no cinema do terror, você enxerga essas duas coisas em diferentes coisas, né, em diferentes filmes e sim, tal. Então, para mim, sempre fez muito sentido, e, sei lá, tipo, que essas coisas andam juntas, né? sim. E com E na verdade, relação. Ah, assim, desculpa. tem bandas que são porta de entrada para os estilos, né? Que nem você Sim. citou o Venom, assim, então é uma banda que a maioria de que vai, que segue para esse estilo, vai escutar essa banda. Então são bandas Sim. assim que são características, né? São É, bem eu acho que características para. elas são porta de entrada justamente por isso, né? Porque qualquer pessoa, porque hoje em dia ninguém vai mais olhar CD, né? Igual eu fazia, mas assim, mesmo você tá olhando no Spotify, sei lá, você tá passando. Hoje em dia tem um milhão de bandas mais satânica que o Venom, ou mais pesada, ou sei lá o que, cacete a quatro. Mas se o cara tá rodando o Spotify lá, vendo umas capas de disco, sei lá o quê, na hora que ele passa na capa do Black Metal, ele para, mano. Sim, O cara fala, porque que chama porra é essa? atenção, Chama né? Sim, atenção. Então, é por sim, isso que é porta de entrada essas bandas, né? O Iron Maiden sim. também, né? Eu tava falando do Venom, mas antes do Venom, o Iron Maiden era a mesma coisa pra mim, né? Eu via a capa do After Death assim e falava, mano, que porra é essa, cara? Esse bagulho deve ser muito maldito. Muito louco, é? Deve ser. Então, e aí, assim, falando de som, eu acho que também a gente não foge muito ao normal, assim. Tipo, cara, a gente é uma banda de death metal old school e a gente tenta se influenciar muito nessa parada old school death metal mesmo, as bandas da primeira metade dos anos Sim. 90. Mas assim, também não quero ficar fechado nisso, né? Mas assim, é um ponto de partida, né? E por uma questão de gosto mesmo, tipo, sei lá, é as coisas que eu gosto de ouvir, aí fatalmente vai ser as coisas que eu gosto de fazer, né? No nosso caso específico, eu acho que tipo, eu acho que a banda, no geral, quando as pessoas sempre falam do Infamous, elas lembram muito do Dismember, né? E eu acho que aí tem por dois motivos, né? Primeiro, é por causa da distorção, né? Que a gente usa igual e por um fato, não é só uma homenagem sim ao Dismember, ao Entombed e tal, mas não é só por isso, é porque é um puta timbre foda. Eu acho um timbre espetacular. E hoje em dia eu acho, principalmente para bandas underground, eu acho um timbre muito bom no sentido que assim, ele tem um som tão característico e podre, que é um timbre que assim, se você liga ele num equipamento profissional, animal, ele fica lindo, de choro, escorre lágrimas assim, de tão lindo que ele fica. Só que se você ligar num ampli podrinho, por mais que o som fique magro, ele ainda vai transmitir a mesma ideia. Então, nesse sentido, para bandas como a gente que toca por todo lugar e por vários tipos de equipamento, ele é bom por isso também, porque ele mantém essa unidade do timbre em qualquer equipe, né? Então, acho isso legal. E outra coisa que eu acho que a galera compara é porque o Dismember fez... Isso não foi pensado, isso foi meio sem querer, mas o Dismember e o Entombed também, mas o Dismember muito mais. Fez uma coisa que pra gente foi natural fazer, que assim, que é tipo incorporar muito da melodia, sei lá, do heavy metal tradicional e tal, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então, acaba ficando, mas eu escutando as músicas nossas, eu acho que tipo assim, com certeza é uma influência, né? Obviamente. Mas acho que a gente misturou um monte de outras coisas também, né?
São vários Porque pontos, na verdade, são vários né? pontos, é. E outra coisa, a gente é uma banda do Brasil, né? Então, tipo, tem os Blast Beat Metranca lá, sarcófago, tipo, não tem como não fugir muito da nossa raiz também, né? Sim. Até o Roberto comentou aqui, ó. A estética do black metal norueguês marcou vocês? Olha, marcou eu, pessoalmente, na época, quando eu era moleque. Quando eu era moleque, logo quando eu colocou, as primeiras vezes que eu entrei na internet, que eu vi aquelas fotos e tal, esse bagulho me marcou. Não tem como não marcar, né? Com relação à banda especificamente, assim, acho que sim, né? Porque indiretamente uma coisa leva a outra, né? Eu acho que, esteticamente falando, eu acho que, por exemplo, principalmente na, sei lá, na capa do disco novo, né? Do Ancient Set of Darkness, eu acho que tem sim uma influência, talvez artística, do black metal, mas aí eu acho que vai mais para um lance até mais moderno, assim, né? Eu acho que não é nem o tipo da. Porque era uma arte bem primitiva, né? Do black metal norueguês antigo, né? Que eu acho muito louco, aquele negócio preto e branco, estourado no contraste, tipo um candelabro e tal. E aí, num segundo momento, assim, mais dos anos 2000, essa arte mais abstrata e tal, que eu acho que é mais a pegada da capa do disco, né? Que eu também acho muito legal, na real. Aí talvez tenha um pouco disso, sim. Sim, então tá respondido a pergunta do Roberto. Quais serão os passos da banda em 2021, caso nada aconteça nesse ano mais? Então, os passos de 21, em teoria, era para ser os passos desse ano, né? Então, por exemplo, o André, ele entrou na banda no comecinho do ano, então a gente nem chegou a tocar com ele ao vivo ainda, né? Aliás, quando foi instalada a quarentena, foi na semana do primeiro show dele, né? A gente tinha dois shows naquela semana, um aqui em São Paulo e um em Belo Horizonte, e aí os dois caíram porque foi na semana que instalou. Então ele nem tocou, a gente ainda estava ensaiando só um set list especial para aquele show. Então, na real, assim, a gente tem que voltar a ensaiar porque a gente tem que fechar um repertório maior, assim, com ele, que a gente não conseguiu fazer ainda, né? Essa é a Para real. conseguir reativar, no Para caso, conseguir tudo reativar. certinho. Uhum. Exatamente. Uma coisa que a gente está fazendo na quarentena é que, assim, a gente tem tentado compor bastante, né? Então, aqui em casa, eu tenho, não é um home studio, mas eu tenho meu equipamentozinho que eu consigo gravar meus riffs, consigo mixar minhas coisas e tal. Então eu tenho feito, eu fico trocando riffs com ele pela internet e tal, e aí eu cato, ele me manda os riffs dele, eu tiro e eu mesmo gravo aqui tudo bonitinho, com bateria eletrônica para ficar guardadinho, né, como se fosse uma pré-produção. Sim, Então isso a gente tem feito bastante, mas aí, sei lá, e aí as músicas antigas não tem o que fazer, tem que vai 21, vamos supor que a partir do 1º de janeiro de 21 tá tudo normal, beleza. A gente vai pelo menos precisar de, no mínimo, 1 mês a 2 meses aí, só para de ensaio, voltar a ensaiar. Uhum. para voltar. E aí, a partir daí, eu acho que o plano é assim, é tipo, a gente vai ter essas músicas novas e aí tentar desovar elas, né? Ou Sim, lançar, sei lá, algum EP, alguma coisa, ou caçar. A gente tem um plano de fazer split com banda de camarada e tal. Tá tudo na ideia ainda, mas colocar em andamento isso e fazer esses ensaios e voltar a procurar show e sair para tocar. Eu acho que o primeiro passo é sim. esse. E na verdade agora é com aquilo que a gente comentou, né? Não tem muito o que fazer. 2020 já tá meio que morto, né? Porque a gente É, tem que esperar passar isso para começar a pensar novamente em show, em sim. reorganizar a galera, né? E em E a gente não barzinho, que sabe nem como você vai ser falou. na real, né? A real Não, é a que a gente gente não não sabe. tem noção nenhuma, né? Porque É, querendo ou não, assim, se for pra gente ver todo o noticiário que tá tendo, a China já tá voltando a ter casos de coronavírus de volta, né? Então a gente não sabe foda, se vai voltar, se não vai voltar, se vai melhorar, se não vai foda. melhorar. A gente não Foi o tem que o eu que falei, fazer, né? né? Vacina, né? A hora que sair a vacina, a Não gente. tem o que fazer enquanto não sair, a gente tem que esperar. Sim, é bem isso. E tá. E como que tá funcionando o merchan da banda? Como a gente encontra? E isso tem sido importante agora durante a pandemia? Então, tem, né? Eu acho que para todo mundo tem rolado, né? Mas assim, tipo, no nosso caso, antes da pandemia, nosso plano era o seguinte: a gente, quando saiu o disco, ele foi dividido, né, por muitos selos. E aí a nossa ideia foi o seguinte: falou, vamos focar a cota de CDs, por exemplo, que ficou com a gente segura só para vender ao vivo. E
todo mundo que vier pedir, independente se vier pedir pelo canal da banda, não importa, a gente direciona para os selos. Toda a venda online deixa só com todos os selos, até para eles também girarem o material deles, né? Sim. E aí a gente tava vendo esquema, mandar fazer camiseta e tal, camiseta nova e tal. A gente fez uma cota de camisetas que foi vendendo sobre algumas poucas peças nos poucos shows que a gente fez. E aí mandou fazer mais umas e a gente tava fechando um esquema para fazer do disco mesmo, com uma arte mais da hora e tal. E aí tudo Legal. isso ficou parado, né? Então, assim, a gente tá limitado o estoque, porque a gente pegou no pulo, De né? No surpresa, é. processo, Aham. enquanto a gente estava fazendo isso. Então, Sim. assim, tá limitado, mas assim, CD a gente não tá passando ainda, continua no mesmo esquema. Se quiser, pode mandar mensagem pra gente, não tem problema. Só que aí a Sim. gente readiciona, ó, esse link aqui, ó, manda mensagem para esse cara e pega direto com ele, já era, o cara é de confiança e tal. Ah, legal. Então, Se se as pessoas quiserem comprar o material, elas entram em contato direto com vocês e daí pode vocês entrar redirecionam para as compras, é, isso? é isso, Ah, porque entendi. assim, foram 5 selos, né, que Uhum. dividiram os custos do disco, né? Sim. Então, se você sabe o selo, já viu, entre em contato direto com eles. Se não, manda mensagem Legal. pra gente que já era. E aí, assim, as camisetas estão com a gente. Mas como eu disse, Uhum. tipo, a gente tá limitado no que tem, né? Não é tudo que tem, não é todos os tamanhos e tal, mas manda mensagem, Sim. pergunta que a gente faz o que dá. Legal, legal. Então tá. Então a gente vai pedir então que você deixe uma mensagem final para essa nossa entrevista aqui. E eu vou ver se tem mais alguma pergunta da galera enquanto isso, mas já pode Tá ir bom. deixando um recado aqui pra gente, tudo bem certinho, beleza? Ver se Beleza. alguém deixou mais alguma coisinha. Então, eu queria falar aí que, mano, queria agradecer que vocês chamaram a gente para essa entrevista, divulgar o Metal da Morte aí. Nessa quarentena é importante ter. É importante ter esse tipo de coisa, né? Sei lá, Sim. entretenimento e informação sobre as Querendo ou não, coisas. assim, a galera gosta, né, de conhecer bandas Sim, novas e claro, ter contato claro, também, né? Então, isso é muito importante. E querendo ou não, o claro. Cultura em Peso já tem uma vasta, né, um Sim, vasto sim. tempo fazendo isso com as bandas, então é muito Não, e é importante, legal. E assim, aí, isso para o que eu ia vocês. falar é que assim. E o que eu ia falar é que, assim, nesses tempos de quarentena, isso acabou se tornando mais importante do que nunca, né? Porque o pessoal está em casa, o pessoal está aflito, ansioso, é uma situação Sim, difícil, né, para todo mundo, né? Então, às sim, vezes, uma horinha ali que a pessoa fica, sei lá, às vezes interagindo, ouvindo sobre música, sobre as coisas que ela gosta, dá aquela acalentada no coração de todo mundo, né? sim, dá um upzinho, Então, né? dá um upzinho, então isso é muito Aham, foda e, tipo, da hora, muito louco. sim. Ó, tem uma pergunta aqui. O Absc Hum. Feeds ainda está ativo? Algum plano para a banda? Então, o Apsk Feeds é um projeto meu que eu tenho há muitos anos também, de Funeral Doom, né? Sim, E, então, o Apsk Feeds, assim, o Apsk Feeds não acabou, tá? Mas ok. ele tá parado há muitos anos, assim. E não por nada, assim, é só porque, bom, o Apsk Feeds sempre foi um projeto, né? Nunca foi uma banda ativa, né? Eu acho que talvez a gente teve um breve, eu não lembro que ano foi, mas a gente teve um breve tempo aí que a gente começou a tocar ao vivo, que a gente nunca tinha tocado ao vivo, né? Fez alguns shows, fez poucos, mas fez alguns shows e tal. E talvez isso tenha passado a imagem de que a gente se tornaria uma banda ativa e tal, não sei o quê, mas nunca foi a ideia. Então, o que eu quero dizer é que assim, o Abs que Fiz não acabou, mas está parado porque é isso aí mesmo. Sempre foi essa, é um projeto, mais cedo ou mais tarde, um de nós três vai virar um pro outro e falar assim, ô, vamos gravar um disco novo? Aí todo mundo vai falar assim, vamos. E aí a gente grava. Ou não também, não sei. Sim, Só o tempo dirá. né, exatamente. Então é isso. Tem mais alguma consideração a colocar aqui na nossa entrevista? Alguma outra curiosidade da banda que você queira colocar? Deixar algum Acho que contato não, queria. também para o pessoal? Então, acho que não tenho nada a acrescentar, eu acho, não que eu me lembre. Queria agradecer de novo vocês pelo espaço. Queria dizer A gente que que. agradece. Obrigado. Queria dar um oi pro Paulo aí que entrou, Death Metal Senior, grande Paulo, o maior baterista do estado de São Paulo. E queria dizer para todo mundo aí, ó, ouvir um som maneiro aí, porque, mano, ouvir metal é a única coisa que vai salvar todo mundo nessa quarentena aí.
E quem curtiu ou não conhece, está curioso, manda mensagem no Instagram do Infamous Glória Death Metal, ou entra no Instagram do Infamous, aí tem o pessoal marcado lá, quem quiser adicionar os Instagram pessoal de todo mundo, pode adicionar, que se dane, a gente troca ideia, todo mundo, que tá todo mundo no mesmo barco. Um tchauzinho pro Coroner também, olha lá que entrou, o Zé, só os idiotas, meus amigos, tá tudo entrando agora, que vai acabar a live. Bando de imbecil. Tá. E lembrando também para o pessoal que está assistindo, essa live vai ficar disponível no Instagram. Como o Queixo falou, para quem quiser adquirir o material deles, é só entrar em contato com a banda. A Infamous tem camiseta, CD e alguns outros materiais que eles vão estar disponibilizando para vocês. É só entrar em contato com eles, que eles passam bem certinho como faz para vocês adquirirem, beleza? Eu agradeço pela disponibilidade de você estar aqui hoje com a gente, Queixo. A nossa live está acabando, mas muito, muito obrigada. O pessoal gostou bastante, já tem bastante comentários aqui, a galera curtiu pra caramba. E é isso. Boa noite Da pra hora, você. valeu você. Boa noite pra você também. Boa noite, galera. E até mais, Fala, até a galera. próxima live. Falou! Falou! Falou.